Salve galerinha, eu sou o professor Wagner e nesta aula vamos falar sobre transformações de unidade de medida, mais especificamente sobre comprimento. É o primeiro vídeo de uma série na qual eu vou resolver várias transformações, transformações de unidade de tempo e de velocidade. Vamos lá, um breve histórico. Por que é importante a gente transformar a unidade de medida e ter um padrão? Já pensou se você fosse a uma loja comprar um pedaço de tecido e o vendedor tivesse as mãos bem pequenininhas? Quantos palmos da mão desse vendedor seriam necessários para que você obtivesse o tamanho necessário para fazer a sua roupa? Na antiguidade, as unidades de medida eram baseadas em partes do corpo. Na Bíblia aparece essa unidade covado, que era a unidade de medida da região onde Noé vivia, equivale a 3 palmos, aproximadamente 66 centímetros. Os egípcios usavam a medida cúbito, que corresponde à distância do cotovelo até a ponta do dedo médio. Já no sistema métrico inglês, o rei Henrique I ele definiu que a polegada era a largura do dedo polegar, a jarda era a distância da ponta do seu nariz, da ponta do nariz do rei até o polegar. Utilizavam o pé como uma unidade de medida. E essas unidades são muito utilizadas ainda até hoje no sistema usual dos Estados Unidos e da Inglaterra. Os seus valores são 2,54 centímetros para polegada, um pé, que são 12 polegadas, 30,48 centímetros, uma jarda, que são 3 pés, 91,44 centímetros, e milha terrestre, que é 1.760 jardas, que no nosso sistema é 1.609,34 metros, no sistema métrico. Milha terrestre era 1.000 passos de um centurião. Precisava haver uma padronização desse sistema de medidas. Não dava para usar palmo, medida do cotovelo até a ponta do dedo, pés, partes do corpo humano não eram o ideal. Em 1791, na França, foi proposto a unidade de medida metro, que é até hoje a nossa unidade de medida de comprimento no sistema internacional. Inicialmente, era a 10ª-milionésima parte de um quarto do meridiano terrestre. Embora essa medida ainda não fosse muito boa, porque a Terra não é uma esfera perfeita, ela é achatada nos polos. Mas ainda assim, em 1799, eles construíram um protótipo de platina e irídio e mantiveram lá no Instituto de Medidas da França. Mas é necessário que haja um padrão que qualquer cientista consiga reproduzir. Então, em 1960, eles definiram a partir do comprimento da onda emitida pelo átomo de criptônio. Parece algo extremamente complicado, mas para um sistema de metrologia, para os cientistas isso não é nada de muito complexo. Mas, a partir de 1983, definiram o metro como a distância percorrida pela luz no vácuo durante 1 segundo dividido por 299.792.458. A velocidade da luz é a coisa que nós medimos com maior precisão. Então, esta grandeza, metro, sendo definida como uma fração da distância percorrida pela luz, ela tem uma precisão muito grande. Esse experimento pode ser repetido por cientistas de qualquer lugar do mundo. Vamos às nossas transformações de unidade de medida. Está aqui o nosso metro, que é a unidade do sistema internacional, e os seus múltiplos e submúltiplos. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, decímetro, centímetro e milímetro. Para quem gosta de frases para decorar, está aqui. Kelly, que é o nosso K do quilômetro, hoje dançou, DA, muito, depois comeu melancia. Então está aqui, ó, K, hoje dançou muito, depois comeu melancia. Embora eu tenha colocado tudo em letra maiúscula, os prefixos são todos em letras minúsculas, isso é muito importante. E ainda, repare aqui no nosso exemplo. Eu coloquei 1 metro. 1 metro para decímetro é só multiplicar por 10. Ou então, olha na tabela. Onde começa o metro e até onde vai o decímetro? Coloquei o número 1, preencho com zeros. 1 metro, 10 decímetros. O mesmo vale para o centímetro. Comecei aqui no metro, até onde vão
os zeros, 100 centímetros. E ainda é igualzinho para o milímetro. Essas relações são muito fáceis de guardar. Decímetro, 1 metro, 10 decímetros. Decímetro, 1 décimo. Centímetro, 1 metro, 100 centímetros. 1 metro, 1000 milímetros. Tem a palavra 1000 no milímetros. Algo bem simples. Nem sempre a gente vai utilizar essa tabela para fazer a transformação de unidade de medida. Esse processo se tornaria muito lento. Às vezes a gente nem tem espaço para resolver numa questão da prova do vestibular. E até mesmo nas situações cotidianas, a gente não precisa montar a tabela. Se eu sei que 1 metro são 100 centímetros, eu consigo fazer uma comparação. Seguindo a mesma lógica. Quantos metros tem 1 quilômetro? Primeiramente, é que a gente sabe que K representa 1000. É um prefixo que indica 1000. Por exemplo, se você tem uma rede social na qual você tem 1000 seguidores, você pode falar que tem 1K seguidores. 2K seguidores, 2000. E como que a gente usa essa tabela? Eu vou preenchendo com zeros até chegar na unidade que eu quero transformar. Por exemplo, se eu quisesse hectômetro, eu teria parado aqui. 1 quilômetro são 10 hectômetros, são 100 decâmetros, são 1000 metros. Essa é uma das transformações mais usuais que a gente tem na física, transformações bem comuns em problemas de física, que é 1 quilômetro, 1000 metros, K é 1000, e as que a gente já tinha dito antes, 1 metro, 100 centímetros, e 1 metro também equivale a 1000 milímetros. Coloquei aqui as representações. Se eu quiser transformar de quilômetro para metro, multiplico por 1000. 1 quilômetro, multiplico por 1000, dá 1000 metros. E o contrário, divido por 1000. Metro para centímetro. Se eu quiser transformar metro para centímetro, eu multiplico por 100. Se eu quiser fazer o processo contrário, divido por 100. E o mesmo vale para milímetro. Utilizando a tabela, vamos transformar 20 centímetros para metro. Então, o zero eu encaixo aqui no centímetro. Coloquei o zero e coloco o resto do número, 2. Como eu quero saber em metros, eu vou ter que colocar zeros até chegar na grandeza que eu quero saber. Como aqui não é um número inteiro, a vírgula vai ficar aqui. 0,20 metros ou 0,2 metros. Se eu quisesse obter em decímetro, a vírgula teria parado aqui. Como esse número é um número inteiro, diferente de zero, seria 2,0. 20 centímetros, 2 decímetros. Vamos fazer as seguintes transformações de unidades, de milímetro para metros. O que nós sabemos? Que 1000 milímetros equivalem a 1 metro. Eu quero saber 2 milímetros, qual vai ser o valor em metros. A gente multiplica cruzado, vamos obter que 1000x é igual a 2. X é igual a 2 dividido por 1000, que é igual a 0,002 metros. 25 centímetros. A gente sabe que 100 centímetros equivalem a 1 metro. Mas eu quero transformar 25 para metros. 100 centímetros, 1 metro, 25x. 100x igual a 25. X igual a 25 dividido por 100. Dividir por 100 a gente anda 2 casas para a esquerda, 0,25 metros. Quilômetros. Aqui é muito mais fácil se você souber que K é 1000. Então, 2K a gente já sabe automaticamente que são 2000 metros. Ou a gente faz uma regra de 3, mesma coisa. 1000 metros equivale a 1 quilômetro. Nós queremos saber qual é o valor em metros correspondente a 2 km. Multiplica cruzado. 1 vezes x é x, 2 vezes 1000, 2000. E agora, 3.500 centímetros. Mesma coisa. 100 centímetros equivalem a 1 metro.
eu quero saber 3.500, qual é o nosso x? 100x, multiplicando cruzado, igual a 3.500. O 100 que está multiplicando passa dividindo. X igual a, posso simplesmente cortar 2 zeros, 35 metros. Repare, com uma regra de 3, a gente não precisou preencher a tabela, mas a gente guardou algumas informações. 1.000 milímetros, 1 metro. 100 centímetros, 1 metro. 1.000 metros, 1K, 1 quilômetro. Vamos fazer outras transformações de unidade de medida. Vamos fazer agora a transformação para centímetros. Agora eu quero encontrar esses valores em centímetros. 3,5 quilômetros. K eu sei que é 1.000, então eu já sei que esse valor aqui é 3.500 metros. Sei ainda que 1 metro é equivalente a 100 centímetros e quero transformar 3.500 metros para centímetros. Multiplico em cruz, eu vejo que o nosso resultado é simplesmente fazer 3.500 vezes 100. 3.500 vezes 100 é só acrescentar os 2 zeros, multiplicação com bases 10. 3.500 mais 2 zeros, 350.000 centímetros. 0,8 metros, vamos lá. 1 metro é igual a 100 centímetros. E agora eu quero achar qual é o valor em centímetros correspondente ao meu 0,8 metros. De novo, 1 vezes x, x. 100 vezes 0,8. 8 vezes 100 é 800. Na multiplicação, a gente conta a quantidade de casas decimais em todos os números do produto. Uma casa decimal, 80. Então, nós temos que 0,8 metros é equivalente a 80 centímetros. Agora, vamos transformar 70 milímetros para centímetro. Se nós olharmos a régua, a gente sabe que a distância de 1 centímetro é dividida em 10 milímetros. 1 centímetro, 10 milímetros. Então, automaticamente eu já sei que eu tenho 70, eu tenho 7 centímetros. Outra forma de pensar sobre isso. 1 metro é igual a 100 centímetros. Mas 1 metro também é igual a 1.000 milímetros. Ou seja, se 1 metro é isso e 1 metro também é esse valor, de milímetro para centímetro, o que aconteceu aqui? Só tirou o zero. Só tirou o zero. 7 centímetros. Ou então a gente faz uma regra de 3. Vou colocar aqui metro, centímetro e milímetro. Eu sei que 1 metro são 100 centímetros, que são 1.000 milímetros. Eu quero saber qual é o valor em centímetros equivalentes a 70 milímetros. 1.000x igual a 100 vezes 70, é o 70 mais 2 zeros, 7.000. X igual a 7.000 dividido por 1.000. Corta 3 zeros, 7 dividido por 1. Repara que para montar essa regra de 3, eu usei a igualdade nessa linha aqui, 1 metro, 100 centímetros, 1.000 milímetros. Tudo isso é igual. 1 metro é 100 centímetros, mas também é 1.000 milímetros. E daí eu queria descobrir qual é o meu valor em centímetros para 70 milímetros. Multipliquei cruzado e obtive a resposta. Há vários caminhos. Você pode usar a tabela, você pode usar a regra de 3, você pode usar as coisas que você já sabe. 1 metro, 100 centímetros. 1 centímetro tem 10 milímetros. É só acompanhar e pegar sua régua e contar quantos milímetros você tem. Bom, galerinha, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, inscreva-se em nosso canal. Sua participação ajuda na divulgação. Valeu!